Deus ele tem tudo para realizar na sua vida. Deus ele tem uma grande obra a fazer na sua vida. Eu creio que tudo que você vem passando e tudo que Deus vem te livrando não foi em vão. Realmente foi a mão de Deus que esteve contigo. Não foi nada mais e nada menos do que a própria mão de Deus que esteve contigo. Meus irmãos, hoje, dia de domingo, Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus tem uma palavra específica para o seu coração. O primeiro dia da semana, Deus me fez lembrar de uma boa palavra para que você tenha uma semana abençoada, para que você continue tendo um mês abençoado, para que você continue tendo uma sequência de ano abençoado. Talvez você está passando por provas, mas você está superando, é porque a mão de Deus está sobre a sua vida. Eu quero que você medite comigo no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 9. Texto muito conhecido, Josué capítulo 1, versículo 9, que diz exatamente assim: Não te ordenei isto, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vou repetir. Não te ordenei isto? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa palavra é uma promessa para Josué. Essa palavra nada mais é que uma promessa ao novo líder de Israel. Josué não levantou por si só. Josué, ele não tomou a atitude de ser líder por si só. A Bíblia relata que Deus já havia escolhido Josué como seu sucessor. Deus já havia escolhido Josué como sucessor de Moisés. Mesmo antes de Moisés não estar mais presente com o povo hebreu na conquista de Canaã, Deus já havia escolhido Josué. Josué sendo escolhido por Deus, mesmo sendo escolhido por Deus, Josué não ficou acomodado. Porque tem muita gente que, infelizmente, até tem algum chamado de Deus, até foi escolhido para fazer alguma ação, mas esconde os seus talentos, mas se acomoda em algum tempo. E talvez essa palavra aqui é para você nesta manhã. Entenda que Josué foi chamado por algum tempo já por Deus, já foi escolhido por Deus para ser sucessor de Moisés. Mas Josué, em todo esse tempo, ele batalhou e trabalhou ao lado de Moisés. Em todo esse tempo, Josué foi líder da sua tribo. Em todo esse tempo, Josué foi um grande capitão. Em todo esse tempo, Josué batalhou nas guerras. Josué não ficou estacionado. Então entenda que mesmo que o próprio Deus te escolha, os processos para assumir o comando, o processo para assumir a promessa de Deus, não se deve ser colocada em descanso a sua parte física, mental, espiritual. Você deve ainda trabalhar mais. Josué continuou trabalhando e continuou sendo um homem com grande exercício para a nação de Israel. Logo após a promessa de avistar a terra prometida, diz a palavra de Deus que 12 espias foram até Cades Barneia para avistar a Canaã. 12 espias, apenas 2 trouxeram relatórios positivos, foram Josué e Caleb. Os outros 10 desanimaram o povo.
com notícias de que a terra era fortificada, que tinha gigantes, ou seja, tudo que tinha para desanimar o povo. Mas Josué e Caleb continuou firme e forte nos seus propósitos. Continuou acreditando que Deus poderia fazer algo. E a promessa de Deus nos faz continuar acreditando. Quantos que receberam a promessa de Deus, mas a qualquer adversidade que chega, desanima? Eu tenho certeza que Deus te colocou nesse vídeo para que você continue sendo uma pessoa persistente. Dificuldades irão aparecer, mas a promessa de Deus tem que ser maior do que essa adversidade que apareceu na sua vida. A palavra de Deus segue dizendo que agora Moisés não está mais com o povo, mas Josué, o povo clama a Deus e Josué é colocado como líder. Olha só no versículo 1 de Josué, capítulo 1, versículo 1. E depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué. O Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu lhe dou aos filhos de Israel. Ou seja, Deus está chamando Josué para agora assumir a sua liderança, assumir o cargo que Deus já tinha escolhido alguns anos atrás. O que Deus já te ordenou, haverá um processo para que você assuma. Porém, você nunca deve olhar os desafios ou desanimar. Deve continuar firme e forte no propósito de Deus. No tempo oportuno da vontade de Deus, você irá assumir. Chegou o momento de Josué assumir. Josué agora é o capitão líder da nação de Israel para a conquista da terra prometida. E diz a palavra de Deus agora no versículo 9, que o próprio Deus o anima, dizendo, versículo 9, não te ordenei isto? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Entenda que Josué, ele assume agora o cargo, ele assume o compromisso de ser líder, porém não é fácil, porém tem ainda a terra para a conquista, ainda tem a maior etapa, a grande etapa, que é chegar na terra prometida. E para muita gente, chegando no cargo, chegando na promessa, chegando na realização de Deus, eles muitas das vezes irão olhar ainda os caminhos que tem que percorrer e vendo que é difícil irá parar. Deus agora está vendo que Josué precisa de uma palavra de confirmação do próprio Deus. Porque eu falar e você falar para alguém que Deus é contigo, é muito bom. Ou eu falar que estou contigo, é muito bom. Você anima os seus companheiros. Isso é essencial. Mas melhor do que os companheiros estarem dizendo que está contigo, é o próprio Deus dizer que ele confia em você. É o próprio Deus dizendo que ele te fortalece. É o próprio Deus dizendo, eu estou contigo. Josué tem a voz do próprio Deus. Entenda que aqui nesse cenário é o próprio Deus dizendo para Josué que ele está com ele. E eu quero aqui entrar na palavra que eu tenho para o teu coração. Eu dei essa introdução para te dizer pelo menos algumas sugestões, pelo menos algumas lições que o texto nos informa. Primeiro, que mesmo que os homens digam, eu estou contigo, ou se os homens disserem que não estão contigo, se o próprio Deus disser que está, já é suficiente.
Essa é a primeira lição que temos. Os homens podem até dizer que não está contigo. E eu abro aqui um parênteses. Tem muita gente que, se alguém disser que não está contigo, tem muita gente que, se alguém disser que não confia, que não acredita, que você não vai dar em nada, ele desanima. Porque tem muita gente que é condicionado a elogios de outros. Tem muita gente que só anda condicionado a apoio dos seres humanos. Tem muita gente que, se alguém olhar de cara feia, ou se rir, ou se te criticar, ele para, desanima, não prossegue, não conclui. Mas Deus está dizendo aqui, em outras palavras, eu sou suficiente para a sua vida. Se eu estou te ordenando, se eu estou contigo, esforça-te e tem bom ânimo. E talvez você que está me vendo aí, está passando por um tempo assim, ou já passou por um tempo assim. Você necessita de bons elogios. Você vive à mercê de bons elogios, de bons apoios. Se alguém diz que você deve ir, você vai. Se alguém diz que você deve fazer, você faz. Mas se alguém diz para você não faz, ou se alguém diz para você eu não te apoio, você não faz. Tem muita gente que é condicionado a alguém que elogia pela forma que você prega. Se alguém diz, você prega bem, você acredita. Mas se alguém murmura e alguém diz que você não prega, você para. Tem muita gente que é condicionada a cantar se alguém disser que você canta bem. Mas se muita gente disser que você não canta bem, você não se motiva e entende que é preciso muitas das vezes até se aprimorar, mas não parar. Entenda que muitas coisas nas nossas vidas, os seres humanos, não irá te apoiar. Muitas coisas que você precisará fazer, os seres humanos não irá te apoiar. Mas o próprio Deus, quando Ele tem algo a realizar nas nossas vidas, já é o suficiente. Quando Deus, Ele tem algo para realizar nas nossas vidas, é muito mais do que o suficiente. Então entenda a primeira lição que eu quero trazer para o seu coração aqui essa manhã é: não dependa, nunca dependa de apoios apenas humanos. Apoios humanos são importantes, mas não se limita o seu passo, não se limita às suas vontades, sem que o homem ou a mulher te fale coisas positivas, sendo Deus maior na sua vida. Se Deus é maior na sua vida, se Deus já ordenou algo para a sua vida, será suficiente. A outra lição que temos aqui é que Josué, ele era um sucessor. Josué, ele vivia abaixo da ordenança de Moisés. Josué, ele veio aprendendo com o seu líder. E agora, quando ele assume, é natural que talvez, por algum tempo, ele não se sinta capacitado. Ele não se sinta forte. Porém, a palavra que Deus nos ensina, através desse texto, é que você deve, em todo tempo, estar sugando e aprendendo com seus líderes, aprendendo com seu maioral. Porque quando chegar o momento de você assumir a vontade e o propósito de Deus, por algum tempo você pode até pensar que não é capaz, mas tudo aquilo que você já sugou, tudo aquilo que você já aprendeu, no momento certo, você irá executar. No momento certo, você irá executar. Porque tem muita gente que até aprendeu algumas coisas, porém não sabe servir, porém não sabe ser liderado. Então, quando chegar o momento de ser o próprio líder, se ele não aprendeu direito, de maneira nenhuma ele terá sucesso. Para que você tenha sucesso, você deve primeiro aprender, você deve primeiro estar debaixo de autoridade. E depois, quando chegar o seu momento, tenha certeza, pode até parecer difícil, mas Deus
colocará em você força para você botar para fora o que você já aprendeu. Primeira lição é que não devemos depender apenas de apoios humanos. Porque, como eu já disse aqui, tem muita gente que não faz porque alguém olhou feio ou olhou bonito. Por outro lado, tem muita gente que só faz se alguém elogiar. Mas no caso aqui, nós não podemos ser condicionados a apoios apenas do homem. Devemos ser condicionados a apoios do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apoio de homens é bom, mas maior do que o apoio de homem é o apoio do nosso Senhor Jesus, é o apoio do nosso próprio Deus. A segunda lição, ele era um bom liderado, ele aprendia e ele aprendeu. Então, aprenda, para que no tempo que seja necessário trabalhar, você irá trabalhar. Eu quero aqui abrir um parênteses. Há um ano mais ou menos, o meu pai faleceu. E nesse tempo, muita gente disse: agora você é como Josué. Anima-te, tenha bom ânimo. E essa palavra me marcou desde então. Essa palavra me marcou porque o meu pai era o Moisés da nossa família, o nosso líder. E agora nossa família está sem o nosso Moisés. Mas alguém usado por Deus disse: se anima, tem bom ânimo. Porque o tempo que você aprendeu, você deve agora entender que mesmo que você fique atemorizado, trêmulo por algum tempo, o que você aprendeu, e sendo Deus na sua vida, vá em frente. Deus tem um caminho para a sua vida. E eu levo essa palavra desde então. E eu quero aqui trazer essa palavra para o teu coração. E a terceira lição é, e eu aqui encerro, é que Josué não se elegeu, mas foi o próprio Deus que o elegeu. Quando o próprio Deus nos elege, pode aparecer dificuldades que for, pode aparecer tempestades que forem. Quando o próprio Deus nos elege, Ele também nos garantirá força, suporte e conquistas. Amém? Então, receba essa mensagem para o teu coração. Talvez você está passando por alguma dificuldade, por algum tipo de tempestades e lutas. E isso é natural. Mas a palavra para o teu coração aqui é: se Deus disse para você, entenda, tem que ser Deus dizendo. Tem que ser algo de Deus para a sua vida. Se Deus está dizendo para você, vai, tem bom ânimo, eu estarei contigo. Creia que você conquistará tudo na sua frente, em nome de Jesus. A palavra de Deus continua dizendo que o povo agora reconhece que Josué é o líder escolhido por Deus. O povo faz uma aliança com Josué. Sabe o que é isso? As pessoas precisarão entender, muitos precisarão entender, que quando Deus te chamou, não foi história de carochinha, não foi qualquer um que te chamou. Eu quero aqui aplicar para a sua vida. Você tem um sonho de ser um empresário, tem um sonho de ser um ministro, tem um sonho de ser um cantor, um músico, um grande líder, tem um sonho de ser uma pessoa abençoada na sua casa, na sua família. E muitas das vezes você precisa de apoios. Ei, não precisa a gente se apoiar em apoios de homens. É muito bom isso. Mas entenda que se Deus, primeiro, Deus precisa te chamar. Deus precisa confirmar. Segundo, você não deve ficar à mercê de apoios humanos. Você tem que ter no teu coração que Deus te chamou. Terceiro, aprenda as lições. Aprenda bons exemplos. Para que no tempo oportuno você venha
executá-las. E, final de tudo, você deve ser corajoso, deve batalhar, e através disso, Deus confirmará uma grande obra na sua vida. Meus irmãos, diz a palavra de Deus que Josué agora lidera o povo a travessia do Jordão para Canaã. E lá, você já sabe, a vitória foi dada para o povo de Deus. Começaram a conquistar a terra prometida. O povo reconheceu que Deus era na vida de Josué. Meus irmãos, então fique com essa palavra. Eu creio que através disso, muitos irão reconhecer Deus na sua vida. Amém?